Queridos irmãos, queridas irmãs, é uma alegria estarmos novamente no Caminhando Juntos. E dessa vez estamos juntos caminhando, José Carlos Silva e Sérgio Rodrigues. E nessa caminhada nós vamos conversar sobre doutrina espírita e movimento espírita. Tudo bem, Sérgio? Tudo tranquilo com você? Tudo bem, Jaime? É um prazer estarmos aqui de novo para refletirmos, sobre a nossa doutrina. Como Isso, sempre, tão importante essas reflexões. isso. E Zé Carlos, tudo tranquilo? Tudo tranquilo, Jaime. Uma boa noite para você, para o Sérgio, para todos que estão nos assistindo e vamos caminhar juntos, né? Isso aí, vamos conversar, porque isso é uma conversa entre amigos, companheiros de doutrina, né? Caminhando e tentando com isso aprender também, né? Vamos É. aprendendo, né? Bom, o nosso tema é doutrina espírita e movimento espírita. Eu queria, antes de iniciar a conversação, explicar bem o que é movimento espírita e doutrina. A doutrina espírita, ela já está consubstanciada toda na obra de Kardec, né? Então, a doutrina espírita está aí toda assentada na obra de Kardec e nos seus sucessores. Bom, e movimento espírita é aquilo que nós encarnados estamos fazendo dessa doutrina em termos de estudo, divulgação e prática, né? Mediúnica na casa espírita. E é bom que nós entendamos, porque a gente às vezes percebe que muitas pessoas se equivocam a respeito de movimento espírita, imaginando que o movimento espírita é somente o processo federativo. Não é não. Movimento espírita é tudo aquilo que os homens, as mulheres, os seres humanos encarnados, nós estamos propondo, como eu já disse, em termos de divulgação, de prática do espiritismo e de estudo. Porque, inclusive, há muitas instituições importantes no movimento espírita que não fazem parte do processo federativo, né? Quer dizer, o movimento espírita não se restringe ao processo federativo, embora o processo federativo faz parte do movimento espírita, né? O Grupo Espírita Redenção, do qual fazemos parte, ele se insere nesse contexto federativo, que nós somos, o Redenção é a DESO, a FEB, a Federação Espírita Brasileira, através do CERJ, no estado do Rio de Janeiro, né? Do Conselho Espírita do Estado do Rio de Janeiro e do 12º CEU, que está subordinado ou sob a administração do CERJ. Então, o que eu queria esclarecer é isso, é porque é, há um equívoco, às vezes, das pessoas quando imaginam que movimento espírita é só aquilo que está inserido no processo federativo. E vejam bem que Deolindo Amorim, por exemplo, no Rio de Janeiro, ele fundou, ele era um grande defensor de Kardec, né? Ele no Rio de Janeiro e Herculano Pires em São Paulo, né? Ele no Rio de Janeiro fundou o Instituto de Cultura Espírita do Brasil. E o Instituto de Cultura Espírita do Brasil, embora uma instituição importantíssima, que existe até hoje, não era ligado ao processo federativo. Deolindo Amorim desencarnou e o Instituto continuou distante desse processo federativo. Porém, mais tarde, veio a ser presidente do Instituto um companheiro de Niterói, e aí levou
o Instituto a ser uma dessas instituições especiais do processo federativo. Mas ele não era, como o Herculano Pires também não era ligado a esse processo federativo diretamente, né? Então, era isso que eu queria esclarecer, para que a gente não fique, vamos dizer assim, equivocado com relação a isso. E há centros espíritas excelentes, há instituições muito qualificadas em termos de prática, de estudo, e que não são ligadas a esse processo federativo, né? Eu acho interessante, porque isso aí nos dá um respaldo institucional, né? Bom, então nós vamos falar sobre essa questão, essa, essa prática, né, da doutrina através do movimento espírita. Como é que ela ocorre? Kardec, nas anotações que eu dei a vocês, ele no item 8, né, no projeto 1868, esse projeto consta de obras póstumas, Kardec diz o seguinte: se o Espiritismo não consegue escapar às fraquezas humanas, com as quais convém sempre contar, pode paralisar-lhes as consequências, o que é essencial. Bom, o Espiritismo, o movimento espírita é formado de seres humanos, não há como ser diferente. E são esses seres humanos falíveis que vão formar as instituições espíritas, que vão constituir o movimento espírita, né? E vão levar consigo algumas fraquezas. E como é que, Sérgio, a gente coordena tudo isso para que a doutrina espírita não sofra consequências, às vezes, dessas fraquezas que nós trazemos conosco, dessas fraquezas humanas? Esse projeto 1868, ele é muito importante porque ele demonstra a preocupação de Kardec com o que viria a acontecer com o espiritismo após a sua desencarnação, após ele deixar a Terra, né? Então, tão logo ele concluiu o trabalho da codificação, ele se preocupou com essa questão. Ele sabia que a sua passagem pela Terra não seria longa, né? Os espíritos já o haviam advertido de que ele não ficaria muito tempo aqui na Terra. E até pelo trabalho intenso, cansativo, que ele realizou para a elaboração e propagação da doutrina, ele tinha essa percepção de que, em breve, ele teria que deixar a vida física. Então, ele pensou em como ficaria o espiritismo sem a sua presença, sem que ele estivesse à frente da doutrina. E elaborou esse projeto, que é muito importante, é bem detalhado, né? Aborda várias circunstâncias que envolvem a prática do espiritismo e que deve ser estudado, deve ser lido com atenção para que a doutrina não se perca, não venha a acontecer como muitas doutrinas filosóficas e religiosas que surgiram, o próprio cristianismo, né, que Isso. foi deturpado, né, pelos homens, com ideias que o Cristo jamais externou. Então, ele teve essa preocupação de estabelecer, assim como se fosse parâmetros para a doutrina. E o primeiro ponto aí que ele aborda nesse trecho que você leu, já, é a questão da unidade da doutrina, que seria um dos maiores obstáculos para a sua propagação, retardaria a propagação da doutrina, seria a falta de unidade. E o único meio de evitar que isso acontecesse
era formular a doutrina em todas as suas partes, nos mínimos detalhes, com toda clareza, com toda transparência e com muita precisão. E nesse projeto 1868, ele traça assim, como se fosse um caminho, as diretrizes para que os espíritas que o sucederiam seguissem e dessem à doutrina o curso que ele desejava dar, né? E que ele sabia que não poderia, por mais tempo, continuar no seu trabalho. Certo. Ô, Zé Carlos, no item 4 dessas anotações do projeto aí que nós fizemos, Kardec diz: só o Espiritismo bem entendido e bem compreendido pode remediar esse estado de coisas e tornar-se, como disseram os Espíritos, a grande alavanca da transformação da humanidade. A experiência deve esclarecer-nos quanto à marcha a seguir, mostrando-nos os inconvenientes do passado. Ela nos diz claramente que o único meio de evitá-los para o futuro é assentar o Espiritismo nas bases sólidas de uma doutrina positiva, nada deixando ao arbítrio das interpretações. Quer dizer, ele deixa realmente, como o Sérgio falou muito bem aí, nesse projeto 1868, as bases de uma proposta muito interessante e muito importante. Agora, ele também diz que o Espiritismo bem entendido e bem esclarecido pode remediar esse estado de coisas. Bem compreendido e bem entendido. É resultado de estudo. O que você gostaria de falar, Zé Carlos, sobre essa questão? Inclusive, era exatamente isso que eu ia falar, Jaime. Estabelecer boas bases, bases sólidas, é através do estudo, da observância. E não simplesmente de uma análise superficial. É trazer o Espiritismo para a nossa realidade e tentar reproduzir tudo aquilo que está sendo observado e muitas das vezes entendido até de uma certa forma nas entrelinhas, né? Porque tudo que é lido deve ser refletido, analisado e transformado aquilo em atitudes. Claro que quando ele fala aqui das experiências, é justamente naquilo que cada um vai adquirir, angariar e vai experienciar no seu dia a dia. Né? Quanto mais solidificado o entendimento, porque às vezes a pessoa tem muito, conhece muito até, mas é aquilo, é como se ela não introjetasse. Então, isso aí, ela introjetando, ela vai reproduzir isso nas suas ações, nas suas atitudes, ela vai se tornar um grande observador e um grande vigilante também, porque ele vai ser, até de uma certa forma, se é que a gente pode falar assim, uma certa autoridade para começar também a apontar os deslizes que pode haver dentro de uma instituição organizada, né, dentro do próprio movimento espírita, e começar, a partir daí, fazendo essas observações para não deixar que se perca as bases, o cerne, né, e não deixar também ser enxertado, né, crenças estranhas, como foi bem observado pelo Sérgio no tocante ao próprio cristianismo, né, que se distanciou muito dos ensinamentos de Jesus. Inclusive, até no aspecto moral, uma das finalidades da doutrina nessa análise moral é resgatar essa essência, é a moral do Cristo. E fazer com que, a partir daí, se consolide cada vez mais, dando assim um corpo, uma identidade à doutrina espírita, não distorcê-lo ou misturá-lo com outras crenças. Agora, vejamos o seguinte. Kardec, no Livro dos Médiuns, ele é bem claro quando ele diz que as dificuldades que existem na prática do Espiritismo decorrem da falta de um estudo sério da doutrina. Quer dizer, as dificuldades que se encontram no espiritismo, na prática do espiritismo, são decorrentes da falta de um estudo sério da doutrina.
Por outro lado, o Paulo Roberto Santos foi um sociólogo espírita mineiro que eu sempre admirei muito. Ele inicialmente fazia parte dos articulistas do Jornal Espírita Antigo, e ele era professor universitário em Minas, e, na minha opinião, deveria ser uma liderança importante no movimento espírita. Ele dizia o seguinte: como sociólogo, ele fez algumas pesquisas no movimento espírita, e uma delas, a conclusão dele era de que o conhecimento espírita entre nós, quer dizer, não é coisa que os espíritos disseram a ele, é pesquisa dentro do movimento espírita. Então, veja, Sérgio, ele disse que o conhecimento espírita entre nós, do meio, estava muito superficial. Agora vejam bem, de um lado, Kardec dizendo que as dificuldades que se encontram na prática do espiritismo decorrem da falta de um estudo sério. Por outro lado, Paulo Roberto Santos, ele desencarnou há 5 anos, ou mais ou menos isso. Ele, nas suas pesquisas, como sociólogo, inclusive espírita, ele chegou à conclusão que o conhecimento espírita entre nós estava muito superficial. Será que não é isso que justifica atualmente algumas dificuldades que a gente ainda encontra na prática do espiritismo, Sérgio? Eu acho que sim, Jaime, porque o conhecimento espírita, nos últimos tempos, ele está muito alicerçado em obras romanceadas, né? Principalmente obras mediúnicas. E a gente sabe que nem todas essas obras elas vêm de espíritos que têm um conhecimento correto da doutrina, né? Têm um conhecimento amplo da doutrina, firme. E aí gera uma distorção, porque as pessoas, em vez de se preocuparem primeiro em conhecer a doutrina através das obras básicas, já buscam logo o recurso dos romances, né? Que é uma leitura mais leve, né? Mais suave, tal, né? E isso gera distorção do aprendizado, né? No entendimento da doutrina. Por isso é que Kardec, nesse projeto, ele fala na necessidade de se estabelecer um curso regular de espiritismo, né? Isso. Com o objetivo de desenvolver os princípios da ciência espírita, né? E também de propagar o gosto pelos estudos. E Pelos esse estudos curso, sérios. exatamente, né? Pelo estudo sério. E esse curso teria ainda a vantagem, segundo ele, de criar uma unidade dos princípios, fazendo com que os adeptos sejam adeptos esclarecidos, capazes de divulgar as ideias espíritas e desenvolver, né, a prática do espiritismo, inclusive através da mediunidade. Porque eu acho que mais prejudicial à doutrina do que a falta da propagação é a propagação de ideias equivocadas, de distorções. Gera um entendimento torto, né, do que os espíritos deram a Allan Kardec, que ele desenvolveu a parte científica aqui na Terra. Então, ele destaca a importância desse curso para que os futuros espíritas eles conhecessem realmente a doutrina e viessem propagá-la conforme os espíritos trouxeram à Terra, sem distorções, sem interpretações. Repito, como aconteceu, volta à questão do cristianismo, né? Que ele foi divulgado, Jesus não deixou nada escrito. Então, os apóstolos divulgaram a sua doutrina anos após a crucificação. E cada um de acordo com a interpretação do que eles ouviram o Cristo ensinar, né? E aí gerou essas distorções que hoje nós conhecemos. Cada religião dando uma interpretação diferente
quando o pensamento de Cristo era um só. É, mas, ô Zé Carlos, voltando a essa questão, às vezes nós encontramos as dificuldades a que se refere Kardec em instituições que têm estudo. E aí eu volto àquela questão do Paulo Roberto Santos, quando ele diz que o conhecimento espírita entre nós está muito superficial. Quer dizer, eu volto a dizer que isso aí não é informação de espírito. Isso aí é pesquisa de um sociólogo sério, pessoa que tem um trabalho importante, tem várias obras publicadas. Aliás, eu fiz uma homenagem a ele outro dia, né? Num programa. Então, porque veja bem, como é que você entende que Kardec dizendo no Livro dos Médiuns, no capítulo Método, item 18, ele diz: o Espiritismo, já o dissemos, se relaciona com todos os problemas da humanidade. Em obras póstumas, no projeto 1868, nesse mesmo que nós estamos falando, ele diz: por sua essência, o Espiritismo toca em todos os ramos dos conhecimentos físicos, metafísicos e da moral. Agora, veja, Kardec que está dizendo que o Espiritismo toca em todos os problemas da humanidade. Como é que, diante disso, a gente atualmente ainda encontra resistência do movimento espírita para se discutir nas casas espíritas determinados assuntos importantes como sexualidade e coisas do gênero? Isso aí também pode ser um pouco do resquício da formação socio-religiosas que alguns atuais espíritas ainda trazem um certo ranço, né, trazendo até um certo preconceito. E doutrina espírita não é uma propriedade, né, de uma instituição, enfim. Quer dizer, ela tem uma proposta bem clara e de base. E deve-se, sim, dentro dos estudos sistematizados, dar condições para que todos aqueles que estão ali participando venham a se colocar, a discutir com base na doutrina espírita e sem cercear muito. Claro que tem que haver um certo direcionamento daquilo que é discutido dentro de um grupo de estudos, mas tem que se permitir, né, levantar questões com base no mundo que a gente está vivendo hoje. Então, isso também é trazer a doutrina espírita para a atualidade, e que é uma coisa importante, e fazer com que traga às pessoas luz e esclarecimento. Caso isso não ocorra, a gente vai sempre ter as informações muito superficiais e, às vezes, de uma certa forma, até blindadas. Algumas. Pois é, Zé Carlos, porque, veja bem, nós não estamos falando necessariamente só em questões de estudo. Tudo, Nós sim. estamos falando em reuniões públicas também, que até pouco tempo nós tínhamos, atualmente estamos nesse processo virtual, né? Mas tínhamos reuniões públicas, porque, veja bem, o Redenção, quando nós realizamos o primeiro painel com Milton Menezes sobre espiritismo e sexualidade, eu fui arguído por uma companheira da casa dizendo que isso não era assunto para ser discutido na casa espírita. E a gente ainda, há pouco tempo, chegou ao meu conhecimento que em determinado lugar também a direção foi arguída, porque a direção colocou numa reunião pública, quando ainda havia reuniões presenciais, a questão da violência contra a mulher, o feminicídio. Ora, se o Espiritismo, como Kardec diz aqui,
a grande alavanca da transformação da humanidade, como é que vai ser essa alavanca se ele está inibido de tocar nessas questões que são cruciais para a atualidade, né? Certamente. E acho que o Sérgio falou. Não, são questões que afetam diretamente o cotidiano das pessoas, né? Isso, A vida das isso. pessoas. E aí, aliás, nesse próprio projeto 1868, mais adiante, Kardec recomenda até que se levassem noticiário de jornais, de revista, para discutir os assuntos. Quer dizer, você querer criar uma censura, né, com relação a temas que podem ser ou não falados dentro de uma casa espírita é realmente algo absurdo, que não tem menor sentido, né? Porque o Mas, espiritismo é Sérgio, como se formar um mas, caldo de cultura, sair falando das obras, né, recitando, é para tornar aquilo presente na nossa vida, né? Transformar aquilo em prática, em uma diretriz, uma filosofia de vida. mas Sérgio, saiba que isso é muito mais comum do que você possa imaginar. Porque pela convivência que eu tenho com o movimento espírita de vários lugares, isso é muito mais comum do que se pode imaginar. Nas reuniões públicas, muitas vezes, ainda se quer aquela água com açúcar, né? Onde não se discute os problemas sérios da humanidade. Porque se nós não formos discutir na casa espírita, ante essa doutrina libertadora que é o Espiritismo, onde é que vamos fazê-lo, não é mesmo? Uhum. Zé Carlos, no caso, é, como é que você vê essa questão mesma que o Sérgio falou? Qual é a sua visão disso? Ora, a doutrina espírita tem um papel importante de ajudar o homem a se conduzir ante a humanidade. Não é? Quer dizer, a doutrina espírita e as casas espíritas têm um papel importante no tocante a essa orientação. Quantas pessoas, por questões sociais, de educação, elas não conseguiram ou não receberam uma orientação, um direcionamento que veio influenciar na sua conduta de vida, levando elas a grandes dificuldades. Ora, a doutrina espírita presta um serviço à sociedade bastante importante nesse sentido, quando levanta essas questões e, às vezes, derrubando tabus, derrubando engodos e enganos, né? Enfim, então, realmente, trazer essas questões à luz da discussão, né? Isso aí veja bem, se a doutrina espírita tem o papel de orientar o homem, ajudar o homem a evoluir, né? Se melhorar, como se melhorar abordando questões tão importantes para que ele possa se conduzir melhor diante da vida? É uma Não pode incoerência se muito grande. isentar, ele não pode, a doutrina, aliás, não é a doutrina, os espíritas não podem Isso não se pode. isentarem dessas discussões. E a casa Sim, espírita é o lugar. Aliás, a casa espírita é a unidade do movimento espírita, né? A casa já, espírita, a casa espírita, do meu entendimento, o instrumento mais importante de divulgação e prática do espiritismo. Não tem outro lugar onde se possa melhor praticar, divulgar e estudar o espiritismo do que nas casas espíritas, né? Veja, Sérgio, aqui no item 9, Kardec diz: a imobilidade tem até a ver com o que nós estamos dizendo. Em lugar de ser uma força, torna-se causa de fraqueza e ruína para os que não seguem o movimento geral. Rompe a unidade, porque os que desejam ir para frente separam-se dos que se obstinam em ficar para trás. Entretanto, embora seguindo o movimento progressista, Kardec usa essa expressão, embora seguindo o movimento progressista, é mister fazê-lo com prudência e evitar entregar-se
às cegas aos devaneios, utopias e novos sistemas. Como é que você vê isso, Sérgio? Veja bem que ele fala em movimento progressista, né? Que é o próprio movimento espírita, né? Bom, vamos ver o que é que você traz A para nós. doutrina, ela é eminentemente progressista, né? Ela Isso, é a primeira manifestação pela igualdade entre o homem e a mulher. Já naquela isso. época, que ainda era uma coisa muito rígida, um tabu muito forte, né? E Kardec já pregava isso, já mostrava isso, né? Agora, aqui Uhum. ele diz como que uma advertência, né? Para essas coisas devem ser feitas com, com sistema, com método, né? Com critério, para que não se caia também em discussões estéreis, que não levam a nada, não levam a nada, né? Eu acho que todo o tema deve ser abordado, mas sempre tendo como sol a doutrina, os ensinamentos dos espíritos, os Claro, princípios claro, espíritos, né? E não claro. simplesmente achismos, opiniões filosóficas, políticas, sociológicas. Não é esse não é na casa espírita o local apropriado para isso. Então me parece que ele deixa aqui um chamado de atenção para que a coisa seja feita com critério, até porque para que não haja cisões, porque são assuntos muito polêmicos e que, mesmo no meio espírita, as pessoas pensando num só sentido, numa só direção, é inevitável que haja interpretações diferentes. Mas tudo deve ser discutido em termos, né? Buscando Isso, uma unidade, né? claro. Sem Mas, tentativas de convencimento. e sem que haja temas excluídos dessa divulgação e dessa interpretação segundo a doutrina espírita, né? Porque a exclusão de algum tema que tem relevância social, que tenha relevância junto à humanidade, ele precisa ser visto. Ainda mais nós estamos atravessando uma fase dificílima. E essa fase dificílima há que ser trazida à discussão à luz da doutrina, para que a gente possa entender por que está passando isso, como está passando por isso, né? Agora, ele fala na questão da imobilidade, né? A imobilidade, em lugar de ser uma força, torna-se causa de fraqueza e ruína. E a gente percebe que muitos ficam preocupados com a infiltração de perturbação na casa espírita, e essa infiltração pode levar à extinção da casa espírita. Vejam bem, os espíritos inferiores, eles são inteligentes. Eles não têm valores morais desenvolvidos, mas eles são inteligentes. Eles sabem que, por exemplo, se eles penetrassem no Redenção e conseguissem desarticular o Redenção e o Redenção acabasse, aqueles que faziam parte do Redenção ou que fizeram, sairiam dali espíritas que eram convictos e iriam procurar outras casas espíritas. O que importa aos espíritos inferiores com relação às casas espíritas, Carlos, é a imobilidade. É penetrar para imobilizar, porque uma casa espírita imobilizada, que não quer discutir problemas essenciais que estão nos afligindo, estão afligindo a mim, a vocês, estão afligindo as famílias, estão afligindo a raça negra, estão afligindo os homossexuais, tem uma minoria sofrendo. Quer dizer, se a gente não pode discutir essas coisas, a coisa se mobiliza. A coisa se mobiliza. E aí os espíritos não têm condição de ajudar.
esses espíritas ou essa instituição rumo ao progresso, não é isso, Uhum. Zé Carlos? Não tenha nem dúvida. Entra, acaba se criando um estado de letargia, de dormência, em que isso acaba até realmente favorecendo até uma prevalência da influência do mundo espiritual inferior. Até Claro. porque, principalmente as casas muito sérias, né, Jair? Que procuram fazer um trabalho ilibado, consistente, responsável, porque a doutrina espírita chama justamente a essas questões. Ora, e ser uma casa bem estruturada, ela tem sim condições de abordar esses temas, trazer essas questões e orientar as pessoas. Né? Até tirar alguns equívocos que algumas pessoas trazem por má interpretação e começar ali devagarinho influenciando, às vezes até dentro de uma reunião espírita, modificando a forma de ver preconceituosa de um e de outro. Então, aos poucos, vai se fazendo uma transformação. Agora, realmente, quando começa a haver uma negação, isso, de uma certa forma, é até ser conivente com esse estado de coisas. E isso não pode acontecer. Não Mas, deve acontecer. ô Sérgio, e com relação ao preconceito? Veja quando o René Peça, o René Peça teve uma relação muito próxima conosco, do Redenção, principalmente, e o Zé Carlos lembra disso, né? Muito. Principalmente quando o Redenção funcionava na Barão de Mesquita. O René Peça teve uma proximidade muito grande conosco ali. E o René Peça tem um trabalho, né? A Casa Maria de Magdala, que é uma das obras excelentes do movimento espírita em Niterói. E o René Peça, ele era envolvido com o problema da AIDS, com o problema do HIV, pessoas portadoras do HIV, quer dizer, e ele então, algumas pessoas, ele ia fazer palestra no Redenção, ali na Barão de Mesquita, e ele uma vez falou comigo: Jaime, eu vou indicar algumas pessoas portadoras de HIV para tomar passe no Redenção. Mas eu pediria a você que não tornasse público essa questão por causa do preconceito, Preconceito. e essas pessoas seriam excluídas. Veja, Sérgio, isso aí é um fato. Isso aí não é, vamos dizer, eu estou pensando, é um médico, René Peça era médico, ele, com o cuidado com as pessoas, pedindo que a gente tivesse também cuidado, porque senão haveria aí a exclusão dessas pessoas na comunidade, né? O que você acha? Como é que você vê essa questão, Sérgio? Eu já eu vejo o espírita, ele está aí no mundo com os mesmos problemas, enfrentando as mesmas dificuldades que todos, né? Então, a gente não é pelo fato de ter já um conhecimento da doutrina que a gente vai se modificar, vai se sublimar de uma hora para outra. Então, se a pessoa é preconceituosa, ela vai receber o esclarecimento da doutrina de que deve mudar a maneira de se portar perante a vida. Mas nem todos conseguem fazer isso assim de imediato. Então, a gente ainda vê espíritas que são preconceituosos, que discriminam, principalmente no campo do sexo, ainda há discriminação. Eu já soube de casos, né, de pessoas que me procuraram, o rapaz procurou, que ele dava passe na casa, era um trabalhador, mas ele não revelou a condição, né? Desde logo. E quando descobriram, não sei porquê, como, né? Imediatamente afastaram ele. Ele não pôde mais dar passe, não pôde Porque mais ele era homossexual? homossexual, homossexualidade. Uhum. Quer dizer, é uma coisa inimaginável no movimento espírita, né? Alguém pensar dessa maneira, mas existe, né?
A mesma coisa com relação ao racismo e qualquer outro tipo de preconceito, né? A gente ainda vai ter que lutar ainda um tempo para banir isso do pensamento. Agora, os meios de se modificar, pessoa que tem essas ideias, a doutrina fornece, nos dá de maneira muito clara, muito transparente. É só a pessoa compreender e tomar a decisão de se modificar, né? Entender que seu comportamento preconceituoso é errado, é anticristão, é contrário a um irmão, né? Uma coisa, e procurar se modificar. Agora, o problema é que são pensamentos que estão enraizados, muitas das vezes, há séculos. É. Né? O Zé Carlos falou ainda há pouco sobre os resquícios socio-religiosos que nós trazemos ainda conosco, né? de muitas passagens pelas religiões mais tradicionais. E isso a gente não consegue fazer como uma folha de papel, fazer uma bolinha de papel e jogar no lixo. É um processo transformador gradual e que a gente tem que ir vencendo aos poucos. Agora, é de todo lamentável que numa casa espírita aconteça esse tipo de preconceito. Agora, Zé Carlos, quando nós fizemos um dos painéis com o Milton Menezes, que não foi um só sobre sexualidade, foram vários, né, no Redenção, fizemos em outras casas também, eu e ele, e certa feita no Redenção, num desses, alguém perguntou de uma forma, vamos dizer, perguntou se nós permitiríamos que homossexuais trabalhassem na casa espírita. E ele se colocou na pergunta, ele complementou dizendo que ele era contra. Eu digo, olha, aqui no Redenção, ninguém fica na porta perguntando o que as pessoas fazem entre quatro paredes ou coisa do gênero. Não ficamos perguntando com relação à afetividade. Aliás, Emmanuel usa muito homoafetividade, né? Eu acho até bem interessante. Mais elegante. Agora, veja, Zé Carlos, no Redenção, onde a gente procura trazer uma série de informações, o máximo que a gente pode, em termos de atualidade, de ajudar a entender o pensamento espírita ante o que está ocorrendo, né? A gente escuta esse tipo de questionamento, né? Como é que você vê isso? Olha, Jaime, isso aí é aquilo, né? A ignorância é olhar o outro pela estampa. Às vezes, aquele indivíduo que tem as suas opções, enfim, é um ser humano de qualidades morais, às vezes até em melhor condições do que aquele que o critica, né? E às vezes ele tem uma conduta de vida na sua existência, no seu dia a dia, que dá a ele até uma certa condição, vamos dizer assim, de ele se comporta como um ser humano digno. Quer dizer, a gente às vezes avalia o outro pela estampa, cria rótulos, esquecendo de ver o outro como um ser humano. Todos nós temos dificuldades. Talvez nós tenhamos dificuldades até, vamos dizer assim, mais críveis de represária do que uma pessoa que tem uma opção sexual diferente da nossa. Peraí, eu só quero corrigir uma coisa, Zé Pode Carlos. falar, gente. Essa questão, opção, no meu entendimento, ela não é muito própria, né? Certo. Aliás, uma vez, num atendimento, um homossexual conversando comigo, ele falou, meu senhor, o senhor acha que se fosse opção, eu estaria preferindo passar por tudo isso que eu passo, inclusive dentro da minha própria família? Eu sinto isso. Não é que eu possa optar por isso e por outro
comportamento, não. O afeto que eu sinto para os meus pares do mesmo sexo que eu, não é uma opção que eu faço. Isso eu Sim. sinto, isso é verdadeiro. Então eu só corrijo isso. Tá? E E no Jadson, meu entendimento, não é opção, né? É condição. quando eu falei até opção, você me desculpe, é, às vezes porque algumas pessoas não optam por até assumir e se mostrar como realmente é, até por condições de um preconceito muito pesado. É Então, pesado mesmo, pesado mesmo. e Olha, elas e assim, eu vou até fazer uma colocação até um pouco. Eu, há muitos anos atrás, fui preconceituoso quanto a essas questões, até por contingência da vida, ter contato com uma pessoa homossexual que eu não conhecia, começou a conversar comigo e ele me disse coisas que aquilo foi desmontando o meu bloqueio de tal forma que eu falei, gente, é um ser humano igual lógico. a mim. Então, por que estabelecer aí uma rigidez na relação? E de lá para cá conheci pessoas homossexuais que inclusive eram altamente competentes nas suas funções, eram pessoas que eram altamente agradáveis, que angariava carinho daquelas pessoas que se relacionavam com ele e se mostravam indivíduos com uma disposição para auxiliar o outro que às vezes a gente não vê no religioso. O problema, no meu entendimento, aí é a questão do caráter, né? É, A presença exato. na casa espírita ou em qualquer outro lugar, qualquer pessoa, não é só hétero ou homossexual, a questão é Sim, o caráter, é né? o caráter. É o caráter da pessoa. Isso é que vai definir a sua postura dentro de uma casa espírita, no meu entendimento, né? Porque a gente conhece histórias bem desagradáveis mesmo, acontecidas em casas espíritas, com, como o Sérgio contou aí, né? Agora, esse curso regular de espiritismo, que o Sérgio até já tocou nele, que Kardec propõe. Quando o Redenção estava na Rua Barão de Mesquita, nós estávamos tentando e tentamos introduzimos o estudo da FEB, que é o estudo em apostilas. Mas no grupo isso não funcionou muito bem. O que funcionou e funciona até hoje, e que eu acho que é consequente, é o estudo das obras de Allan Kardec. Porque ali, estudando nos diversos grupos, né, as obras de Allan Kardec, o espírita toma contato com a doutrina espírita mais pura, toma contato com o pensamento kardeciano e o pensamento filosófico e moral dos espíritos, da base doutrinária. Então, Sérgio, veja bem, esse estudo no Redenção, que nós chamamos de estudo sistemático da doutrina espírita, ou estudo sistemático das obras de Kardec, ele mesmo, né, no Livro dos Médios, no capítulo Método, item 35, ele recomenda. Quem quiser estudar através das minhas obras, comece. O que é o Espiritismo, o Livro dos Espíritos e o Livro dos Médios e Revista Espírita. Ele inclui a Revista Espírita, por isso é que eu nem uso a expressão Pentateuco Espírita. Não utilizo, não gosto. Eu acho que a codificação é toda a obra de Allan Kardec. O que você acha, Sérgio? Não, eu concordo plenamente, porque esses estudos à base de apostilas, inclusive a da FEB, as apostilas são bem elaboradas, tudo bem, não estou contestando o valor, o conteúdo que é apresentado, mas é sempre incompleto, né? Determinados temas não são abordados, se passa por cima. Algumas obras pouco são citadas, principalmente a Gênese, o Céu e o Inferno. E eu acho que para se conhecer, para se ter a pretensão de conhecer um pouco a doutrina, você tem que estudar todas as obras
parágrafo por parágrafo, frase por frase, refletindo, trocando ideias. Eu acho que é a única maneira. Você não pode querer fazer um resumo, até porque resumo é sempre uma coisa muito pessoal, né? O que para mim é muito importante, eu vou incluir no resumo, para o outro pode não ser, passar por cima. E eu acho que a ideia da doutrina tem que ser ampla, tem que ser de caráter geral, e não através de apostilas. Eu também, por isso, eu tenho também algumas restrições a esse estudo sistematizado da FEB. O que a gente faz no Redenção, eu acho muito mais produtivo, mais completo e leva as pessoas a conhecerem, né? Você sabe que eu participei lá como responsável pelo estudo durante vários anos, né? E eu tive contato com pessoas que estavam ali fazendo fizeram já estudo e nunca leram um livro, O Céu e o Inferno, por exemplo, que é um livro que é quase conhecido, a Gênese, nunca abriram esse livro, não sabia nem o que tinha, qual era o objeto do livro, né? O conteúdo do livro. E aí eu fiz uma modificação e incluí todos os livros. Eu acho que isso é fundamental. Sem isso, você não pode dizer que está fazendo um estudo metódico, um estudo sério, um estudo regular, conforme Kardec recomendou. Isso. E quando você fala, veja bem, que no Pentateuco, aí como eu já falei, é uma expressão que para mim eu não uso porque não acho coerente. Você não vê você tira a importância de um livro que Kardec considera que é o primeiro que se deve estudar, o que é o Espiritismo. Porque, no meu entendimento, aqueles 3 diálogos com o cético, com o padre, com o crítico, aqueles 3 diálogos nos ajudam a formar o processo crítico espírita. Aquilo, para mim, o contato com aqueles 3 diálogos, e eu, vez por outra, eu procuro reler, aqueles 3 diálogos são importantíssimos. Eles nos convidam a refletir o que é ser espírita. Então, eu acho que esse livro é excluído do tal Pentateuco. E não pode, no meu entendimento, e não deve, né? Como outros livros, obras póstumas. Viagem Espírita, em 1862, é um livro extraordinário. É Kardec praticando espiritismo. A Revista Espírita é Kardec praticando espiritismo, né? Você vê, né, Sérgio, o estudo da Revista Espírita é uma coisa que isso vem de pouco tempo para cá. Quando nós, aliás, vocês dois participaram também, tivemos um programa na Rádio Rio de Janeiro, começamos a divulgar a Revista Espírita, nós fomos criticados porque a revista Espírita não tinha a divulgação que tem atualmente. Nós fomos criticados até por companheiros na própria rádio. Eu recebi telefonemas de pessoas dizendo que o que constava na Revista Espírita era ensaios, que não sei o quê. Eu mantive a divulgação porque ali eu reconheci o verdadeiro Kardec, um Kardec humanista, um Kardec procurando a verdade, onde tivesse essa verdade. Então, veja bem essa incoerência. Aí, Zé Carlos, como é que a gente entende um negócio desse, né? É quase como negar a doutrina espírita. Quer dizer, abrir mão da possibilidade de beber da fonte é quase como negar a própria doutrina que, a princípio, se professa, né? O que pretensamente segue. E falar de ensaio, um material tão rico como aquele, tão consistente, por mais que em alguns aspectos ali haja conceitos teóricos, mas são todos embasados numa estrutura que não dá para considerar como simples ensaio. Até a interpretação de ensaio aí está errada, né? Você sabe Ele que tem o seu valor. Sabe que eu percebi na ocasião que algumas pessoas não queriam tocar, uma pessoa de conhecimento, não queriam tocar nas questões da Revista Espírita
porque ela, ali, Kardec estava contrariando muitas posturas equivocadas do movimento espírita. Muitas posturas equivocadas mesmo no movimento espírita. Tem posturas de Kardec ali, por exemplo, tem um momento que é brilhante. Aliás, tem muitos momentos brilhantes, né? Tem um momento que está havendo o que hoje em dia nós chamamos de doutrinação. Aquela ocasião estava havendo uma conversa com um espírito necessitado. E o espírito São Luís, que é o patrono da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, se manifesta e mostra o equívoco daquele processo que estava havendo. Mostrando que, numa conversa com espíritos necessitados, a primeira coisa é ouvi-lo, é deixar que ele fale, que ele se expresse, mostre as suas dificuldades, bote para fora toda a sua dificuldade. Isso é dito por São Luís. O segundo momento, que pode ser numa outra manifestação ou numa terceira manifestação, antes é preciso deixar que ele coloque tudo para fora, até mesmo para que a gente possa conhecer a história dele. O segundo momento, diz São Luís, é aquele que conversa com o espírito, chegar próximo dele, chegar junto como irmão, e não como uma autoridade religiosa. Chegar junto dele como um irmão, que também passa por dificuldades, mas que está ali para ajudá-lo. E só num terceiro momento, aí, depois de várias manifestações, é que entra a doutrina, o esclarecimento doutrinário. Agora, a gente já assistiu muitas doutrinações em que o Espírito se manifesta e começam a dizer: aceite Jesus, meu irmão, aceite Jesus. Isso aí é de outra seara, não é da nossa, né? Não é, Sérgio? Isso não é argumento, né, para você mandar aceitar Jesus. Pois Você é, tem pois é. que compreender o problema da pessoa, do espírito, né? O que levou ele a cometer as faltas, que geralmente são espíritos sofredores, e procurar mostrar a ele a necessidade da sua transformação moral, dele direcionar a sua existência em outro sentido, no sentido do bem. Isso que faz produzir algum resultado da doutrinação. Você mandar pura e simplesmente, até porque esses espíritos, eles já chegam, muitas das vezes, já ironizando, né? Que não aceitam Jesus, que não acreditam em nada. Então, você não pode empurrar isso goela abaixo, que não vai surtir efeito. Você tem que fazer com que eles compreendam que esse é o caminho. Você mostrar o caminho e fazer com que eles compreendam que o caminho é esse, é o da transformação moral e da aceitação do ensinamento do Cristo. E não Mas, tentar... Sérgio, só um acento. Mas São Luís, em assistindo o processo naquele momento, ele diz que o primeiro passo é ouvir o Espírito. É ouvi-lo nas suas angústias, na sua dificuldade. Porque sem isso, como é que a gente vai... o trabalho, né? Hein? Não tem como começar o trabalho. Claro. Se você não conhece o problema, é a mesma coisa do médico, né? Como é que o médico vai receitar uma medicação se ele não fez ainda o diagnóstico? Pois é, esse é o problema, que às vezes o espírito se manifesta e as pessoas querem entulhá-lo de doutrina, de conceitos, antes de ouvi-lo. E acho que isso acontece até entre nós, né? Hoje em dia ninguém quer ouvir o outro, né? As pessoas querem mais é falar de si. Ninguém está preocupado em ouvir o outro, né? Mas nós já vamos encerrando, que o nosso tempo já está chegando ao final, pelos meus registros aqui, né? Então, vejamos, meus amigos. O que você teria para dizer, Zé Carlos, nesse final, com relação a tudo isso que nós conversamos? O que você gostaria de falar nesse final? Olha, nesse final eu gostaria de falar uma coisinha sobre o final.
né? Essa questão exatamente que foi colocada nessa assistência que é terapêutica, não tenha nem dúvida, né? Que o primeiro momento, e talvez seja o mais importante, é o acolher. Saber É isso acolher, aí, isso. né? Porque esse primeiro momento é aquele que a pessoa, esse espírito ele pode se sentir até mais tranquilo, vamos dizer assim. No segundo momento é acompanhar a sua trajetória, né, de ajudando a ele no seu processo de talvez modificação para que então o acompanhamento e o final é brindado com uma possível transformação. Então essas três palavrinhas, acolher, acompanhar para transformar. Isso. E assim você encerra a sua. Isso, assim eu encerro, agradecendo mais uma vez a oportunidade e o prazer de estar com você, com o Sérgio, e ter contato virtualmente com os nossos companheiros que nos acompanham através da rede. Um grande abraço a todos. E Sérgio, o que você gostaria de dizer nesse final, Sérgio, para fechar esse assunto doutrina e movimento? Também é só agradecer a companhia, você, José Carlos, e esperar que em breve nós possamos estar novamente juntos, né, dando prosseguimento àquele relacionamento afetivo que construímos durante tantos anos, com Isso. segurança, né, Isso. e ninguém coloque a sua integridade física em risco. E, enquanto isso, nós vamos aqui nesse precioso canal, né, que é um valor inestimável a gente ter essa oportunidade que o Redenção nos dá, nós vamos seguindo, né, e aguardando dias melhores. Então, um grande abraço, Zé Carlos, um grande abraço, Jaime, e um grande abraço aos companheiros que estão conosco acompanhando esse estudo. Olha, Sérgio, é, o momento redenção, ele tem vida transitória. E assim que, não sei quando vai ser, né, voltarem às reuniões públicas presenciais, o momento redenção deixa de existir. Mas o caminhando juntos, ele vai continuar. Ele vai Tá continuar. bom. Ele não vai parar. Porque o Caminhando Juntos já era um projeto que nós tínhamos antes dessa pandemia. Quando nós acabamos com o programa na Rádio Rio de Janeiro, eu comecei a ver se reunir dados para que a gente pudesse colocar. E, graças a Deus, o Maurício, né, está na Redenção e nos ajuda atualmente nisso. Né? E a nossa pretensão é, mesmo depois de terminada toda essa confusão, dessa pandemia, dessas dificuldades, que tanto sofrimento e tanta dor está trazendo para tantas pessoas, nós pretendemos continuar com o Caminhando Juntos, né? Substituindo praticamente aquele programa que nós tínhamos na Rádio Rio de Janeiro. É a nossa forma de fazer chegar a um público maior, se bem que as palestras presenciais públicas do Redenção, elas são transmitidas pela internet, né? Bom, agradeço muito a você, Zé Carlos, a companhia. Agradeço muito, Sérgio, a você a companhia. Foi muito bom estar com vocês, conversar com vocês, que nós conversamos. Podemos até divergir em alguns pontos, porque é normal, mas isso não significa de forma alguma que estejamos em lados opostos. Estamos no mesmo caminho, caminhando juntos para aprendermos. Agradecemos a todos vocês que nos assistem e recebam um afetuoso abraço. Até breve. Muita paz para todos vocês, meus irmãos e irmãs que nos assistem.